Fala galera do Me Salva, proporção direta e inversa, regra básica da proporção. Então é o seguinte, quando o exercício pergunta só sobre proporção, não passa os números, nós temos essa regra básica para resolver. Só que existe um segredinho e nós vamos ver agora que segredo é esse. O segredo então da proporção está na nossa querida constante, que é chamado de k. Nós vamos fazer agora alguns exemplos para entender como que funciona esse tal de constante, né? Essa constante, esse nosso k. Diretamente proporcional. Sempre que algo for considerado diretamente proporcional, nós temos que essa constante é igual a A dividido por B, ou seja, um número dividido por outro. Diretamente proporcional, então nós temos que montar sempre uma divisão. Mas por que divisão, né? Por que não é multiplicação? Nós vamos ver agora. Olha só, o nosso exemplo pediu aqui para usar um k igual a 2. E nós temos que montar uma divisão. Então, olha que interessante. Se a nossa constante é 2, quem dividido por quem que vai dar 2? Eu sei que é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Diretamente proporcional, vocês sabem que é, se nós aumentamos um, o outro também deve aumentar. Ou então, se nós diminuímos um, o outro obrigatoriamente deve diminuir também. Aí, olha, se nós vamos aumentar, por exemplo, o 4 aqui, ou seja, se nós vamos multiplicar ele por 2, porque quando nós falamos em proporção, sempre se trabalha com a ideia de multiplicação. Por exemplo, 4 vezes 2, isso é 8. Para poder manter a nossa constante k, que eu vou até pintar ela aqui para nós, circular de amarelinho, para manter o nosso 2 aqui, qual deve ser o outro número aqui abaixo? Então, 8 dividido por quem que vai dar 2? 8 dividido por 4. E aí, se nós aumentarmos novamente aqui, ó, multiplicar ele por 8, ou seja, 64. É 64 dividido por quem que vai dar 2? Se a nossa constante deve ser 2, é 64 dividido por 32. Olha só que interessante. Então, para manter essa relação direta, se nós aumentarmos quem está em cima, tem que aumentar quem está embaixo para poder manter a nossa constante, ou seja, diretamente proporcional. Se nós resolver aqui, ó, diminuir de 64, por exemplo, vamos dividir aqui por 2. Eu vou diminuir ele, então. Vamos dividir por 2 aqui. Aí, nós vamos ter aqui em cima 32. Quem é que deve ser aqui embaixo para manter aquela constante lá? Deve ser agora o número 16. Ou seja, se nós aumentarmos esse que está em cima, tem que aumentar quem está embaixo. Então, diretamente proporcional. Se nós diminuir, por exemplo, do 32 para o 16, aqui vai ter que diminuir do 64 para o 32. Então, aumentando um deve aumentar o outro, e diminuindo um deve diminuir o outro também. Isso que nós chamamos de diretamente proporcional. Agora, se o cara é inversamente proporcional, nós vamos considerar sendo uma multiplicação aqui entre dois números. Por exemplo, a nossa constante 64. Então, vamos anotar aqui, ó, 64. 64. Quem vezes quem dá 64? Eu sei que é 32 vezes 2. Agora, nós vamos aumentar um e diminuir o outro para ver se mantém o 64. Por quê? Inversamente proporcional é quando um diminui e o outro vai aumentar. Ou então, quando um aumenta e o outro deve obrigatoriamente diminuir. Isso é inversamente proporcional. Então, mantendo o nosso 64, o que vai acontecer? Eu quero diminuir esse cara aqui. Então, vou pegar o número 16. O que vai ter que acontecer com o 2? O 2 ele vai ter que aumentar para poder compensar e dar o nosso 64 aqui. Então, nós vamos ter que aumentar ele para 4. Olha só que legal. Do 32 para o 16, aqui, nós dividimos ele por 2. Então, do 2 para o 4, como é inversamente proporcional, nós vamos ter que multiplicar ele por 2, certo? Agora, dá para pensar o seguinte ainda, dá para fazer mais um passo aqui. Mantendo o nosso 64,
Então, mantendo o nosso 64. Nós vamos diminuir esse cara aqui de novo. Nós vamos dividir ele por 2. Se nós dividir ele por 2, esse outro cara aqui, nós vamos ter que multiplicar por 2, porque é uma relação inversa, né? Diminui um, o outro deve aumentar. Então, o nosso 16 dividido por 2, esse cara aqui vai ser 8. Vezes quem? O 4 vezes 2, que vai dar 8 também. E essa relação tem que, por exemplo, de baixo para cima, se nós pensarmos, do 8 para o 16, aí é o processo inverso. Do 8 para o 16 tem que multiplicar por 2. Então, do 8 para virar 4 vai dividir. Nós estamos diminuindo um lado, de cima para baixo, e se considerar de baixo para cima, ele vai aumentar esse nosso lado aqui, né? Então, esse cara aqui, se nós considerarmos de baixo para cima, ele vai sempre diminuir. Então, a relação inversa. Mas vamos pegar um exercício que vai envolver só a relação de inversamente e diretamente proporcional, sem passar números. A resistência R de uma viga é diretamente proporcional à largura L. Então, olha que interessante. Nós temos uma viga, né? Então, como é que faz para ela ser bem forte? Para ela ser bem forte, bem resistente, então, é diretamente proporcional à largura. Quanto mais larga essa nossa viga, mais forte ela é. Isso faz sentido, né? E a altura H, ou seja, quanto mais alta é essa nossa viga, mais forte ela é. Faz sentido também. E é inversamente proporcional ao comprimento. Então, quanto mais comprida ela for aqui, mais fraca ela vai ficar, né? Pensa bem, se isso aqui tem 1 metro, isso aqui tem 1 quilômetro. É claro que com 1 quilômetro, nós vamos ter que manter, né? Vai ter que aumentar a largura, aumentar a altura de forma proporcional para manter a nossa constante de resistência. Agora, a expressão que representa o R. Então, nós temos que escrever R igual a alguma coisa. R é igual ao quê? Vamos lá, então, ó. Nós temos que começar sempre com o nosso segredo, que era a constante, que nós chamamos ela de K. Então, o K é igual. Aí, nós vamos pegar o seguinte, a resistência R, vamos escrever o R aqui, ó. A resistência R é diretamente proporcional à largura. Se é diretamente proporcional, tem que ficar lá embaixo do R, né? Então, o L vai aqui. E a altura H, então, também é diretamente proporcional à altura H. O H vai aqui embaixo. E é inversamente proporcional ao comprimento C. O comprimento, se é inversamente, ele fica aqui ao lado, né? Então, vai ficar aqui. A gente sabe que tem que multiplicar aqui e multiplicar aqui embaixo também. Como quer saber só a expressão que representa o R, quer que nós isolamos aqui o R. Escreva assim, ó, R é igual a alguma coisa. Então, vamos pegar um pouquinho mais de espaço aqui na nossa folha e vamos isolar esse R aqui. Se nós estamos escrevendo que o K é igual a essa expressão, nós podemos escrever isso de forma contrária, né? Nós podemos escrever o seguinte, que R vezes C dividido por L vezes H, isso é igual ao nosso K. Porque se o K é igual a isso, né, nós podemos escrever, então, de forma contrária. Agora, tem que isolar esse nosso Rzinho aqui. Só ele vai ficar do lado esquerdo. Então, vai passar o L e o H para o outro lado. Aí, pensa o seguinte, eles estão dividindo aqui, né? Vai passar para lá multiplicando. Então, o R é igual ao K vezes o L vezes o H. Vezes L vezes H. Por que isso? Porque eles estão no denominador aqui embaixo, na parte da divisão. Quando vai para o outro lado, ele vai multiplicando aqui. E esse cara que está multiplicando, o nosso R aqui, vai passar para lá dividindo, né? Então, dividindo isso por C. Então, aqui está a nossa expressão que isola o nosso R, ou seja, que representa apenas o R. R é igual a K vezes L vezes H dividido por C. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa regra básica da proporcionalidade. Valeu, então, aí. Até a próxima aula.